Vamos calcular novamente o coeficiente de autoindução de uma bobina toroidal de secção retangular. Mas neste caso nós vamos usar o método da energia. Ora, vamos então ver como é que é feito este cálculo. Ora, o coeficiente de autoindução pode ser calculado de duas maneiras. Pode ser calculado pelo método do fluxo de ligação. Então, como é que funciona o método de fluxo de ligação? Assumo uma corrente I, depois calculo o campo de indução magnética. Se eu tiver um núcleo no material, um núcleo de material ferromagnético ou um núcleo de um material qualquer, eu vou ter que primeiro calcular o campo de excitação magnética, estão a ver? Se for no vazio, passo diretamente da corrente livre assumida nas espiras para o campo de indução magnética. Se eu tiver um material, eu vou ter que primeiro calcular o campo de excitação magnética através da corrente livre e depois, só aí é que calculo o campo de indução magnética. Depois vou calcular o fluxo, a seguir o fluxo de ligação e finalmente o campo, o coeficiente de indução ou de indutância mútua, no caso de duas espiras. No método da energia, o que é feito? Eu vou usar este facto, que a energia magnética é um meio de Li ao quadrado. Isto implica que a indutância, o coeficiente de autoindução é duas vezes a energia magnética armazenada na bobina a dividir por I ao quadrado. Então, qual é o procedimento? Calculo, assumo uma corrente livre I na bobina. 2, obtenho o campo de excitação magnética. 3, o campo de indução magnética. 4, a densidade de energia magnética. O que é a densidade de energia magnética? Já vamos ver. 5, a energia magnética, que é um meio do integral ao longo do volume de B interno H dV. Estão a ver? Isto é o caso geral para meios materiais. A energia magnética escreve-se assim para meios materiais. E, no fim, calculo o coeficiente de autoindução. Então, vocês estão a ver que há dois métodos. O método a utilizar no cálculo do coeficiente de autoindução depende do caso em análise. Sempre que existir um volume, estão a ver? Sempre que existe um volume, que é o caso, um volume V, que é o caso de uma bobina toroidal, de um solenoide, eu posso usar o método de energia. Agora, no caso de ter uma espira, já eu não consigo definir um volume, por isso vou ter que calcular o método do fluxo de ligação. Vou ter que calcular o coeficiente de autoindução pelo método de fluxo de ligação. No caso, em análise, nós temos uma espira, uma bobina toroidal. E, então, vamos então calcular o campo da excitação magnética. Então vamos desenhar aqui a nossa bobina. Vamos só também pôr apenas 4 espiras. Vamos assumir uma corrente livre nas espiras. E cá fora, pronto, isto devia estar aqui, não é? As espiras não estão dentro do material. E cá fora, pronto, e assumimos aqui uma corrente livre e existem N espiras. Então vou aplicar a lei de Ampère para o campo da excitação magnética, que me diz que a circulação do campo é igual à corrente livre no interior do caminho amperiano, não é? Então, primeiro, qual é a simetria do campo? Ora, o campo da excitação magnética apenas vai depender do raio e aponta segundo o φ. Nós temos o campo
campo de excitação magnética, que tem esta forma. Segundo, qual é o caminho amperiano vai ser uma circunferência de raio R e vou escolher este caminho de circulação. O meu DL tem aquele sentido. Logo, nós vamos ter o quê? Temos este... Desculpa, eu já estou a calcular a circulação. Isto era o passo 3. E o passo 4 é a corrente no interior. Que corrente? Corrente livre. Porque, não se esqueçam que no na nossa bobina existe um material de permeabilidade 1000. Imaginem que existe um núcleo de ferro. Então, qual é a corrente livre no interior? Ora, se há N espiras, cada uma transportando uma corrente I, a corrente livre vai ser NI. Qual é o sinal? É positivo ou negativo? Ora, como o nosso DL circula neste sentido, o DS, associado pela regra da mão direita ao DL, aponta para fora da folha e por isso o sinal é positivo. E aplicando, nós vamos ter então o quê? Que 2πr H de R igual a NI, que implica que o campo de excitação magnética é NI sobre 2πr U de φ ampere-metro. Depois de calcularmos o campo de excitação magnética, vamos passar para o campo de indução magnética. Ora, nós sabemos que o campo de indução magnética é a permeabilidade do material vezes o campo de excitação magnética. Vai ser então μ NI sobre 2πr U de φ Tesla. E agora o exercício aqui muda em relação ao método do fluxo de ligação. Vamos ter que calcular então a densidade volúmica de energia magnética, que é 1/2 de B interno H para meios materiais. Se nós estivermos no vazio, reparem, no vazio, nós temos que o campo a densidade magnética vai ser 1 sobre 2 μ0 B ao quadrado. Mas no nosso caso, nós não estamos no vazio, nós estamos no meio, dentro da bobina existe um material ferromagnético, por isso temos que utilizar esta expressão. Então isto vai ser 1/2 de μNI sobre 2πr U de φ interno NI sobre 2πr U de φ, que é igual a 1/2 μN ao quadrado I ao quadrado sobre 4π ao quadrado R ao quadrado. E como isto é uma densidade volúmica de energia, mede-se em joule por metro cúbico. Por outro lado, a energia magnética é igual ao integral de volume, não é, da densidade de energia magnética, em que V é o volume onde existe campo magnético. Então, nós vamos ter aqui um integral triplo de 1/2 μN ao quadrado I ao quadrado sobre 4πr ao quadrado. E agora, qual é o nosso dV? Estamos em coordenadas cilíndricas, então vai ser dr, r dφ, dz. E o nosso z varia entre quê e quê? Reparem que a nossa bobina toroidal de secção retangular tem uma altura h e o r varia entre a e b. Então, os nossos limites de integração para o dz é de 0 a h, para o φ damos a volta completa de 0 a 2π e para o r nós vamos de a a b. E então, isto vai ser 1/2 μN ao quadrado I ao quadrado sobre 4π. Reparem que este r corta com r ao quadrado, fica dr sobre r de a a b.
o dφ vai de 0 a 2π e o dz vai de 0 a h. Então este vai ser 1 meio, aqui falta um quadrado, μ, n e ambos ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, vezes logaritmo de b sobre a, vezes 2π, vezes h. Então isto é igual a 1 meio. Este 2π corta com o 4π ao quadrado e fica aqui apenas 2π. μ, n ao quadrado e ao quadrado, ln de b sobre a vezes h. Agora que temos a energia magnética, vamos calcular o que é o coeficiente de autoindução, que é 2 vezes a energia magnética sobre a corrente ao quadrado. Então isto é 2 vezes 1 meio de μ n ao quadrado e ao quadrado sobre 2π vezes ln de b sobre a vezes h, vezes 1 sobre i ao quadrado. Ora, este 1 meio corta com este 1 meio, este 2 corta com este 1 meio, o i ao quadrado corta com o i ao quadrado, e fica então o coeficiente de autoindução da nossa bobina retangular, ln de b sobre a vezes h, e a unidade do coeficiente de autoindução ou indutância mútua é o Henry. E então, assim se resolveu este exercício, que consiste no cálculo do coeficiente de autoindução de uma bobina toroidal com núcleo de ferro e secção retangular.